Povo abençoado do Brasil, eu vou começar esse vídeo citando a Bíblia, Hebreus 13:6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Não tenho medo do diabo que dirá de homem. Escute bem, se eu for preso pelo que eu vou falar aqui, vou com alegria e prazer, porque estou defendendo o meu país e a Constituição brasileira. Vou falar aqui de fatos gravíssimos e com a lei. O STF já está dando um golpe no Brasil. E isso com o apoio da grande mídia capitaneado pela Rede Globo, que quer derrubar Bolsonaro porque perderam bilhões e bilhões de verbas milionárias da mamata do dinheiro público. E com a omissão do presidente do Senado, do presidente da Câmara, do presidente da OAB. Então eu começo aqui. O inquérito da fake news, esse inquérito imoral e ilegal. Vamos ver o primeiro voto dado pelo ministro Fachin. Preste atenção ao que ele fala de maneira sintética, a fala desse ministro. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. Quem quer que os pratique precisa saber que este Supremo Tribunal Federal não os tolerará. Não, eu não acredito. Eu nunca pensei que eu ouvi uma asneira dessa grandeza de um ministro do STF. Quer dizer que a liberdade de expressão não tolera quem pediu o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, quem falar a favor de golpe militar e a favor da censura. Ué, o senhor esqueceu do presidente da República? Significa então que pedir a derrubada do presidente da República é liberdade de expressão? Incentivar o assassinato do presidente, como se vê aí nas redes sociais, é liberdade de expressão? Desde quando e aonde o STF tem o poder de determinar as palavras de um brasileiro para dizer se é liberdade de expressão ou se não é liberdade de expressão? Que vergonha! Que vergonha! E outra, quer dizer então, o ministro Celso de Mello diz que apoiadores de Bolsonaro são nazistas, compara nazista? Isso aí pode. E ele diz, não, isso é minha liberdade pessoal. E agora? Todos os 11 ministros estavam lá quando em 2017 quebraram a esplanada do Ministério. Todos os 11 ministros estavam lá quando o MST invadiu o Ministério da Agricultura. Todos os 11 ministros do STF estavam lá quando a casa da Carmen Lúcia foi pichada pelo PT com tinta vermelha. Todos os senhores estão aí quando agora, no dia 8, o Palácio do Planalto foi pichado com tinta vermelha. Nem essa imprensa vagabunda, inescrupulosa, esquerdopata, falou que isso é ato antidemocrático, que isso é inadmissível, e nem nenhum dos senhores. Ministro Fachin, eu vou dizer o que não é admissível. É inadmissível ver o Supremo Tribunal Federal deixar de ser guardião da Constituição para se tornar um tribunal de exceção. E eu começo a provar, o STF rasgou a Constituição quando instaurou o inquérito da fake news. Vamos à Constituição, artigo 129, inciso 1, atribuições do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública. O sistema acusatório brasileiro é prerrogativa restrita do Ministério Público. Esse inquérito é imoral, ilegal, porque ele foi aberto sem que o Ministério Público participe. E a coisa gravíssima, a maior aberração jurídica de todos os tempos. Os ministros são vítimas, ao mesmo tempo são promotores, ao mesmo tempo fazem a diligência, ao mesmo tempo julgam. Abuso de competência. Mais uma vez a Constituição é rasgada. Quem está promovendo o golpe é o STF. O que não é admissível, senhores, é ver o ministro Alexandre de Moraes, tirano e ditador, promover um inquérito de perseguição política ao presidente Bolsonaro.
Esse inquérito só tem arrolado gente ligada ao presidente, que apoia o presidente. Existem milhões de postagens nas redes sociais metendo pau em STF, pedindo golpe militar e falando coisas absurdas que eu não concordo, mas só tem gente que apoia o presidente. Sabe por quê? Para tentar produzir prova, para caçar Bolsonaro e Mourão no TSE. Essa que é a verdade. O que não pode, o que não é admissível é ver Alexandre de Moraes, o único ministro que teve que se desligar de um partido político para ser ministro, PSDB, e é amiguinho de Dória, está em suspeição porque tem amizades profundas com ligação com esse partido. É isso que nós não podemos admitir. Senhores ministros, aconselho os senhores a olharem as redes sociais. Não tem uma postagem a favor do STF. Olha aí o que o Globo botou. Essa que é a verdade. Inadmissível é ver o senhor Alexandre de Moraes. Escuta isso. Ele cria o seu próprio aparato de inteligência e investigação com funcionários do seu gabinete. O que é rasgar a Constituição, porque o artigo 144 é atribuição da Polícia Federal à investigação na esfera federal. Mais uma vez o STF rasga a Constituição, estão dando golpe. A minha pergunta é essa: senhores ministros, os senhores vão concordar com um absurdo e com uma afronta dessa por corporativismo? Que vergonha! O que não pode ser admitido é ver um inquérito imoral, ilegal de fake news. Fake news não é tipificado no sistema jurídico, e sim estão promovendo um instrumento de perseguição política. Essa que é a verdade dos fatos. O STF, se manter a continuidade desse inquérito, está dado definitivamente o golpe no Brasil. E eu quero dizer uma coisa aos senhores: se os senhores que estão se omitindo e promovendo esse golpe pensam que vão escapar do julgamento do povo, os senhores estão enganados. E do divino? Deixa eu citar a Bíblia para os senhores. Olha o que a Bíblia diz acerca de Deus em Daniel 2:22. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Hebreus 4:13 diz que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. A minha fé, escute o que eu vou dizer, não se assustem se Deus assim desejar, de maneira sobrenatural, fazer uma intervenção nisso e deixar desnudado diante do povo brasileiro o que está escondido, a safadeza que está sendo planejada nos bastidores e ninguém sabe. Deus pode trazer à tona se assim ele desejar, e eu creio. E outra, quem vai escapar do povo brasileiro? Os senhores do STF, qualquer um, estão submissos ao povo e à Constituição. Aonde e a quem nós vamos recorrer? Então escutem, nós só podemos recorrer quando o Supremo Tribunal Federal está dando um golpe na nação, ao povo, às leis, às Forças Armadas e a Deus. Eu vou ler o artigo 142 da Constituição. Eu vou ler para vocês. Escute isso. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Se o Supremo Tribunal Federal está impondo uma desordem, o presidente Bolsonaro pode convocar as Forças Armadas para colocar ordem. Isso não é golpe, isso é a Constituição. Ministro Fux, Ives Gandra, o maior jurista do país, concorda com isso. Portanto, senhores, a minha oração é que Deus dê juízo a esses ministros do STF
e rejeitem esse inquérito imoral e ilegal. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que venham tempos de bênção para a nossa nação. E existe um Deus que é juiz sobre todos, e a esse ninguém pode escapar. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a casa de cada um.